Boa noite, o tema do vídeo de hoje é Poder de Polícia. Este vídeo é uma continuação dos vídeos Poder de Polícia 1 e Poder de Polícia 2. A gente começa aqui tratando da natureza das obrigações decorrentes do exercício do poder de polícia. Obrigações negativas são aquelas em que o particular tem que deixar de fazer alguma coisa em razão das normas de polícia. O exemplo que eu dou aqui é o da velocidade máxima nas rodovias. Você tem que se abster de dirigir acima de determinada velocidade. Já as obrigações positivas são aquelas nas quais o particular tem que fazer alguma coisa. Então, vamos aos slides. Opa, preciso ajustar aqui. Isso é uma coisa que cai muito em prova objetiva, então a primeira coisa que você tem que ter em mente é: poder de polícia inclui obrigações negativas e positivas. Quando alguém é proibido de fazer alguma coisa, estamos diante de uma obrigação negativa. Quando alguém deve fazer alguma coisa, estamos diante de uma obrigação positiva. E o exemplo que mais cai em prova de obrigação positiva decorrente do poder de polícia consiste no parcelamento e edificação compulsórios determinados pelo artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. É aquele negócio que quando você tem um imóvel urbano, você tem que usar o imóvel para alguma coisa. Você não pode ficar só fazendo especulação imobiliária. É necessário que o imóvel seja parcelado, edificado e utilizado conforme a função social da propriedade urbana determinada no plano diretor de cada município, quando o município tiver plano diretor. Outro exemplo que eu dou aqui é o da obrigação de rotular os produtos adequadamente, ou seja, aquele lance que o fabricante tem que colocar lá qualidades, características, perigos e tal decorrentes dos produtos. Então, vamos a uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. Vamos lá. A. O poder de polícia impõe somente obrigações negativas aos particulares. Está errado. Por quê? Por causa do que a gente acabou de falar. O poder de polícia impõe obrigações negativas e positivas. Agora vamos ver por que as outras estão corretas. B. Obrigação de parcelar a edificação em cumprimento da função social da propriedade é um exemplo de obrigação positiva decorrente do poder de polícia. É o que a gente acabou de falar. C. Poder de polícia é uma expressão do monopólio da violência do Estado. Correto. D. O poder de polícia é uma expressão do poder extroverso do Estado. Também correto. Monopólio da violência é aquele conceito de ciência política que diz que o Estado ele exerce a violência física em determinado território. Ele tem o monopólio da violência. Poder extroverso é um outro jeito de falar algo que na essência é a mesma coisa, ou seja, é aquela noção de que o Estado manda no território, por isso que é o poder extroverso. O Estado tem poder de obrigar os cidadãos a fazerem o que eles não querem e a não fazerem o que eles querem. Resposta A, portanto. Agora a gente vai tratar de alguns aspectos doutrinários. Regras para o exercício do poder de polícia. Necessidade, proporcionalidade e eficácia. Necessidade quer dizer que o ato de polícia deve ser necessário ao atendimento de algum interesse coletivo. Proporcionalidade é a adequação entre meios e fins. Eficácia quer dizer a eficiente alocação de recursos para atingir os objetivos estatais. Você já deve ter percebido que os três querem dizer a mesma coisa, na essência. Necessidade, proporcionalidade, eficácia, tudo poderia estar dentro da ideia de proporcionalidade. Mas eu coloquei essas três expressões, por quê? Porque aparece assim na doutrina, pode aparecer assim na prova. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que tem que ser proporcional, o uso da força tem que ser proporcional, tudo que o Estado vai fazer quando vai fiscalizar alguém tem que ser feito de forma proporcional. Então, se de repente tem uma pessoa que está discutindo com outra de forma agressiva, o policial tem que ficar de olho. Se o cara vai agredir o outro, o policial tem que intervir. Mas se a pessoa não
representa periculosidade, não está armada, a pessoa está indo dar um tapa no outro. Não justifica meter uma bala na cabeça do cara, é simples. É proporcionalidade. Agora eu vou dar aqui um exemplo de uma atuação que seria desproporcional, desnecessária e ineficaz da administração pública no exercício do poder de polícia. Digamos que alguém tem uma microindústria de autopeças por lazer, na qual a pessoa fabrique pequenos artefatos com volume de vendas baixíssimo. Para acrescentar no nosso exemplo, essa microindústria não utiliza processos que gerem resíduos químicos com problema para o meio ambiente, não utiliza um volume excessivo de energia elétrica, não tem uma complexidade produtiva que gere problema de incêndio, problema de acidente de trabalho, nada. É um negócio simples que o cara faz por lazer. Ele faz pequenas pecinhas por lazer. E digamos que o Estado, por meio da CETESB ou qualquer outro órgão público, instaure uma fiscalização ostensiva, pormenorizada, longa, em face daquela microindústria, em que sejam verificados todos os processos, sejam realizadas extensas diligências. Observe, isso seria um exemplo de desproporcionalidade, também de ineficácia e de desnecessidade. Por quê? Porque aquela microindústria não oferece risco ao meio ambiente, não oferece risco à vida humana, não gera resíduos químicos e não tem uma complexidade produtiva que justifique uma fiscalização tão extensa. Então, naquela situação, o poder de polícia está sendo exercido de forma inadequada, podendo justificar a anulação do procedimento na via judicial, por desproporcionalidade, ofensa à lógica da Constituição Federal, que é a relação entre o Estado e o cidadão deve ser marcada pela proporcionalidade. A força estatal deve ser utilizada de forma racional e proporcional àquilo que for realmente necessário para conter o dano à comunidade. No exemplo que eu dei, a microindústria não causava nenhum dano potencial à comunidade. Competência para o exercício do poder de polícia. As competências legislativas da União estão no artigo 22 da Constituição Federal. As dos estados estão no artigo 24 e as dos municípios no artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E aí é que complica, porque não é simples definir o que é interesse local. O STF decidiu, no recurso extraordinário 658570, que guardas municipais podem exercer poder de polícia relacionado à fiscalização de trânsito. Observe, os guardas municipais podem exercer poder de polícia. Eles não podem atuar como polícia judiciária, nos termos da recente decisão do STF, que eu abordo inclusive em outro vídeo desse canal. São coisas diferentes. Poder de polícia é o poder inerente a qualquer atividade, qualquer autoridade administrativa que fiscalize alguma coisa que alguém está fazendo. Poder de polícia. Polícia judiciária é outra coisa, é a apuração das infrações penais. Eu trato disso no vídeo 1, Poder de Polícia 1. Princípios do processo penal e do direito penal aplicáveis às infrações decorrentes do exercício do poder de polícia. Devido processo legal e retroatividade da norma punitiva, ampla defesa e contraditório, tipicidade. Vamos explicar o que é isso. Devido processo legal, quer dizer, na prática, que a pessoa atingida pelo exercício do poder de polícia vai poder exigir que a aplicação da sanção seja feita conforme as disposições legais e infralegais. Então, digamos que o sujeito, dono de um estabelecimento, foi multado por som alto. Daí, na lei municipal, diz que para que esse tipo de multa seja lavrada, a autoridade tem que elaborar um relatório assim, que vai para outra autoridade, que vai ter que carimbar e mandar para outro para fazer não sei o que. Enfim, esse é o devido processo legal. A aplicação de sanção deve ocorrer mediante o respeito aos procedimentos administrativos. Quando isso não acontece, tem violação ao devido processo legal. Agora, a irretroatividade. Antes, irretroatividade quer dizer que a administração não pode estabelecer que determinada conduta configura infração e punir alguém que praticou essa conduta antes dela virar infração. Vou dar um exemplo prático. Aqui, na Câmara Municipal paulistana,
estão discutindo o aumento do volume de decibéis das casas de som, que atualmente é 55, pode ir para 85. Digamos que fosse o contrário. Digamos que estivesse sendo discutida a redução do volume máximo de decibéis. Digamos que fosse reduzir de 55 para 45. Digamos que a partir de 2023 o volume máximo fosse 45. Então, o cara que estava emitindo 47 decibéis de som no final de 2022 pode ser multado? Não, porque a regra atual é 55, ia ser 45 a partir de 2023. Então, se a regra vai mudar para prejudicar o particular, ela não pode valer para trás. Isso é uma questão de segurança jurídica. Ampla defesa e contraditório são princípios que já foram vistos em outros vídeos, então não há muito o que falar. Lembrando, contraditório é o direito de rebater. Ampla defesa é o direito de que os seus argumentos sejam efetivamente levados em consideração pela autoridade que está decidindo. Ampla defesa e o contraditório podem ser diferidos no caso da execução de medidas autoexecutórias do poder de polícia, como a interdição do estabelecimento comercial. Eu trato da autoexecutoriedade no vídeo Poder de Polícia 1. Tipicidade quer dizer que só pode ser punida como infração a conduta que seja definida em lei como infração. Isso quer dizer que uma determinada conduta que seja imoral, mas não esteja prevista em lei como infração, não pode ensejar a aplicação de multa. A gente também pode mencionar como princípios aplicáveis ao exercício do poder de polícia, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Também eu posso mencionar aqui Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você é multado, os seus dados que vão para aquele órgão público têm que ser tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, há todo um conjunto de princípios e regras da Constituição Federal e de normas infralegais que norteiam o exercício do poder de polícia. Então, quando alguém vai ser fiscalizado, essa fiscalização é sempre feita dentro das balizas do Estado de Direito. Eu faço aqui um questionamento. No exercício do poder de polícia, para verificar a ocorrência de infração às determinações da vigilância sanitária, é possível determinar o afastamento do sigilo telefônico do infrator? Observe o que eu estou perguntando. Em uma investigação de natureza administrativa, é possível quebrar sigilo telefônico? E a resposta é não. Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso 12, que o sigilo telefônico só pode ser excepcionado por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, no administrativo, não. Prescrição na esfera federal. Isso aqui é importante também para quem presta concurso na área estadual e municipal, porque às vezes eles perguntam do federal, às vezes aplica-se analogicamente a lei federal e às vezes a legislação municipal e estadual replica a lei federal. De qualquer forma, verifique se no seu estado ou município, ou o estado ou município no qual você pretende prestar concurso, existe uma lei de prescrição do poder de polícia. No federal, são 5 anos, e o termo inicial do prazo é a data da prática, se a infração tiver caráter instantâneo, ou a cessação da prática, no caso de infração de caráter permanente ou continuado. O que é infração de caráter permanente? Digamos que o sujeito esteja praticando uma conduta definida na lei como ocultar alguma coisa, deixar de comunicar. Enquanto ele está ocultando ou deixando de comunicar, a infração está correndo, não deixou de acontecer. Quando o fato praticado for também crime, vale o prazo prescricional da ação penal. E a gente vai dar um exemplo prático para explicar como isso funciona. Digamos que o ato praticado pelo particular configure o crime do artigo 32 da Lei 9605, a Lei dos Crimes Ambientais. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres. Ou seja, o sujeito maltratou animais. E isso é crime ambiental. E também constitui infração administrativa nos termos do artigo 70 da mesma Lei 9605, que diz que considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Ou seja, ele praticou crime e infração administrativa ao mesmo tempo. E o crime tem como pena a detenção de 3 meses a 1 ano. Como que eu determino aí
o prazo prescricional. E a gente vai no artigo 109 do Código Penal, que estabelece a relação entre o prazo da pena e o prazo de prescrição. O inciso 6 deste artigo diz que o crime prescreve em 3 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Portanto, maltratar animais silvestres prescreve em 3 anos. No criminal e também no administrativo. No administrativo vai prescrever em 3 anos e não 5. Por quê? Porque segue o penal, porque também é crime. A Lei 9873 não vale para infrações de natureza funcional e procedimentos de natureza tributária. Ou seja, não vale para processo disciplinar de servidor público ou para processo tributário. Agora, uma questão para que o aluno aponte assertiva incorreta sobre prescrição no exercício do poder de polícia na administração federal. A. O prazo prescricional é de 5 anos. Está correto. B. O prazo prescricional tem como termo inicial a data da prática do ato, se não for infração permanente ou continuada. Está correto. Para infração instantânea, a prática do ato. C. A Lei 9873 também se aplica a processos disciplinares. Opa, está errada. A gente viu que a 9873 não se aplica a processo disciplinar contra servidor público e nem a processo tributário. E vamos ver por que a D está certa. Prescreve no mesmo prazo da infração penal a falta administrativa que também corresponde a crime. É o que a gente acabou de ver. Resposta C, portanto. Prescrição intercorrente. Se o processo ficar parado por 3 anos, sem despacho, ocorre a prescrição intercorrente. Interrupção da prescrição. Interrompe-se a prescrição pela notificação ou citação do acusado, por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato, por exemplo, a própria instauração da investigação, pela decisão condenatória recorrível, aqui eu estou falando de decisão administrativa ainda, por qualquer ato inequívoco que importe tentativa de solução conciliatória do problema, que eu estou falando da instalação de conciliação no âmbito da administração pública, que é uma coisa que está crescendo agora. Feito. Era isso que a gente tinha a falar sobre poder de polícia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.